Olá amigos, tudo na paz? Aqui é o pastor Andrei que vos fala e eu estou respondendo algumas perguntas que as pessoas mandaram para mim. Tem uma pergunta aqui interessante, a pessoa fala o seguinte: posso pedir atendimento ao pastor após o culto, mesmo já tendo orado pela situação que estou indo conversar com ele? Ou seja, a pessoa aqui ela está dizendo se pode ou não pedir orientação ao pastor, oração, mesmo se ela já orou no culto. E eu não li aqui, mas a pessoa ela me mandou e ela falava que ela foi numa determinada igreja e chegando lá, o pastor falou com a igreja cheia que quando eu peço uma oração após o culto, significa que eu estou jogando a minha oração fora. Olha, será que isso é verdade? Eu quero dar aqui alguns exemplos dentro da palavra de Deus, porque não interessa o que eu acho, o que você acha. O que vale para mim aqui é o que está na palavra. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14, diz: E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Olha só, o sacerdote Eli está atendendo Ana e perguntando: Ana, até quando você vai estar embriagada? Então veja o primeiro exemplo aqui, um sacerdote dando atendimento. É claro que ele se meteu ali na oração de Ana, porque ele pensou, ele viu os lábios dela se movendo, mas não saía som nenhum, ele não ouvia nada. Então ele falou, essa mulher está doida, essa mulher está embriagada. E ele chegou até ela e deu um atendimento para aquela mulher. Então o sacerdote deu atendimento. Lucas capítulo 5, versículo 1, Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, fala que Jesus ele está no lago de Genezaré. Jesus ministra uma pregação e após isso ele fala para Pedro: Pedro, faze-te ama alto e lança as redes para pescar. Pedro falou: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Você veja o seguinte, que Jesus ele ministrou um culto e após o culto Jesus deu uma palavra pessoal exclusiva para Pedro. A Bíblia não fala o que Jesus pregou, mas fala qual foi a palavra que ele deu para o Pedro. Então, segundo exemplo, Jesus atendendo a Pedro no particular, mostrando para ele: pega a rede e lança ao mar alto. Pedro não aceitou, ele entendia de pesca, ele era o pescador, ele falou: não, eu passei a noite toda, eu não pesquei nada. Aí ele entendeu, mas porque o Senhor manda eu vou. Vai ter atendimento que você vai receber na igreja, do seu pastor, da sua pastora, do ministro, e a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não vai falar aquilo que você está esperando. Porque o homem de Deus, ele fala a palavra de Deus, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir. Talvez você queria ouvir uma mensagem de conforto, de ânimo do seu pastor, ele veio ali com uma palavra aparentemente dura, que mexeu lá na ferida e você saiu até chateado com o seu pastor. Mas é a palavra que você precisa, é o remédio que vai sarar a sua ferida. Então, recapitulando, o primeiro exemplo, o sacerdote Eli dando atendimento para Ana. Segundo exemplo, Jesus atendendo a Pedro no particular, falando: Pedro, lança-te a rede ao mar alto para pescar. E aí, meu irmão, o resultado daquele aconselhamento que Pedro ele teve com o Senhor Jesus fez com que ele voltasse com a rede cheia, com a rede abarrotada. Então, quando você pede um atendimento na igreja, não é para você sair com a rede vazia. É claro que você só vai sair com a rede cheia, só vai dar certo se você colocar em prática aquilo que o homem de Deus ministrou ali. O homem, eu digo no sentido genérico da palavra, pode ser mulher de Deus também, que ministrou e aí você tomou posse e aí você volta com a rede cheia. E o terceiro exemplo está lá em Marcos capítulo 9, versículo 28, que fala que Jesus ele chega em particular, Jesus expulsa um demônio de um jovem, porque os discípulos não conseguiram expulsar. Os discípulos viram Jesus expulsar aquele demônio e perguntou depois no particular, no tete a tete, falou: Senhor, Marcos 9, capítulo 9, versículo 28 e 29. Senhor, por que não podemos nós expulsar?
Jesus falou: esta casta de demônio não sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, terceiro exemplo, Jesus dando um atendimento particular aos discípulos, mostrando para ele, essa casta de demônio, essa categoria de demônio, ela só vai sair se tiver oração e se tiver o jejum. Então, o sacerdote ali dando atendimento, o profeta, Jesus dando atendimento, o sacerdote dando atendimento e Jesus também atendendo os discípulos. E por que eu não vou atender? Eu vou atender sim. É claro que o pastor ele tem que deixar claro o dia que ele vai atender, né? Talvez o dia que ele não puder, ele tem que falar a verdade. Agora, o errado é você estar sempre levando o mesmo problema, a mesma situação. Se você faz isso, está na hora de você tomar posse da sua bênção. Tem um livro do missionário chamado Como Tomar Posse da Bênção. Você pode ler. Pastor, eu tenho dificuldade na leitura, então você vai ouvir ele no audiobook, né? Audiobook você vai poder colocar lá no YouTube e ouvir ele. É Como Tomar Posse da Bênção. Ou seja, você orou, creia naquilo que você orou. Não fique ali repetindo a mesma oração, não. Orou, creu, e aí você toma posse da bênção. Mas o pastor está ali para aconselhar, para dar a palavra de Deus para você. Ele tem que conhecer o estado das suas ovelhas. Agora, vai ter momento que vai ser você sozinho, que vai ter que lutar contra esse mal, que vai ter que lutar contra esse problema. Não vai ter pastor, não vai ter obreiro, não vai ter ninguém. Vai ser você e Deus. Então, o momento que for você e Deus, você entenda e não transfira a culpa, a responsabilidade para ninguém, porque a responsabilidade, ela é sua. Ok, amigo? Deus abençoe, espero ter esclarecido aqui. Você já pediu atendimento pastor? Você costuma falar para o pastor sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas situações? Será que você ainda não tomou posse da bênção? Manda para mim nos comentários, nós vamos estar compartilhando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe e um forte abraço. Compartilhe esse vídeo.